Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Estamos finalizando essa parte introdutória, a base aí, o fundamento para você entender a legislação específica do Ministério Público, um assunto muito importante e que realmente precisava dessa aula introdutória. Bom, você vai perceber que na legislação específica vamos aprofundar vários temas que foram vistos aqui. Mas precisava dessa introdução, estudar a Constituição Federal, porque a Constituição é a base. Por isso que está até estabelecido aí, Ministério Público na Constituição Federal de 1988. Essa que nós estamos estudando aqui inicia lá no artigo 127 da Constituição Federal e vai até o artigo 130A, que é o objeto da aula de hoje, no artigo 130A. Então, você pode até fazer essa leitura, artigo 127 até o 130A da Constituição Federal. Então, como eu estava falando, essa base é importante porque essa legislação do Ministério Público ela não é muito assim cobrada em outros concursos, não. Geralmente, ela é cobrada em concurso do próprio Ministério Público. Você percebe nas questões. As questões que eu estou trazendo em sala de aula dificilmente é de outro concurso. Ou é do MPU, ou do Ministério Público de algum estado, ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, está sempre relacionado com isso. Então, quando você vai estudar o concurseiro, quando vai estudar essa legislação, geralmente é a primeira vez que ele está tendo um contato com ela. Por isso que eu decidi fazer essa aula realmente introdutória. Encerramos a teoria dessa aula de hoje. Na próxima aula, vou fazer apenas a resolução de algumas questões, um simulado de 10 questões para fixar, mesmo, sintetizar essas 5 aulas que foram vistas de teoria. E aí já iniciamos a legislação específica mesmo, a lei do Ministério Público. Então vamos lá. Iniciar aqui, Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, foi criado através da Emenda Constitucional número 45 de 2004, com o intuito primordial de executar o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. É um órgão que vem realmente aí fiscalizar, né? Exercer um controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, além do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Vamos conhecer agora e entender algumas funções, competências aí do Conselho Nacional do Ministério Público. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Lógico, né? Se ele foi criado para executar o controle da atuação administrativa e financeira, fica óbvio que ele vai zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar pela observância das normas e princípios básicos da administração pública. Receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Outra competência aí do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa aqui merece um pouquinho mais de atenção. Apreciar de ofício ou mediante provocação. Não pode ser de ofício, próprio conselho, ou mediante provocação. Alguém vai lá e faz uma denúncia, por exemplo. A legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Não pode ser de ofício ou mediante provocação. Vai apreciar essa legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, do MPU e do Ministério Público dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los
ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias. 5. Rever de ofício ou mediante provocação, da mesma forma da competência anterior, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. Cuidado com prazos, né? Então, ele pode rever de ofício mediante provocação os processos disciplinares de membros ou do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. Se esse processo disciplinar já tem mais de um ano, o Conselho Nacional não pode rever. Agora, tem um processo disciplinar que foi julgado, está com menos de um ano, está com 6 meses. O Conselho Nacional pode rever esse processo. E ele pode rever de ofício, ele vai lá, pega lá o processo, bora analisar isso aqui, vamos rever esse processo disciplinar. Ou mediante provocação, a parte interessada pode ir lá solicitar que o Conselho Nacional faça isso. Tranquilo? Outra competência do Conselho Nacional do Ministério Público, elaborar relatório anual com as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem do Presidente da República sobre o plano de governo ao Congresso Nacional. Então, esse relatório anual feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público deve integrar a mensagem do Presidente da República sobre o plano de governo ao Congresso Nacional. E, por fim, o Conselho Nacional do Ministério Público pode avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Aí você já deve ter percebido assim, professor, determinar a remoção? Como assim? O membro do Ministério Público não possui a garantia da inamovibilidade? Sim, possui sim. Mas você lembra? Salvo o interesse público, não é absoluta. Se existir interesse público, pode sim ser feita a remoção do membro do Ministério Público. Disponibilidade ou aposentadoria com subsídio ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Agora chegamos no ponto mais cobrado em prova sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso aqui você precisa ter muita atenção realmente, porque são muitas regrinhas que causam confusão aí na hora da prova. Então, esse Conselho Nacional do Ministério Público, ele compõe-se de 14 membros. Guarda esse nome aí, porque a banca cobra que é 12, que é 10, que é 16, são 14 membros. Nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O que está de colorido aí, não está colorido à toa. Está colorido porque é realmente importante. 14 membros, nomeados por quem? Presidente da República. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitido uma recondução. Então, o mandato é 2 anos, pode ser reconduzido por mais 2 anos. Pronto. É diferente do Procurador-Geral da República, né? O Procurador-Geral da República é admitida a recondução. Pode ser reconduzido várias vezes. Aqui não, é uma recondução. Beleza, agora vamos conhecer esses 14 membros aí do Conselho Nacional do Ministério Público. Começando pelo presidente. Quem é o presidente e membro do Conselho Nacional do Ministério Público?
Procurador-Geral da República. Coloquei aqui a imagem em homenagem ao Rodrigo Janot. Não é mais Procurador da República, mas foi o que ficou bastante conhecido aí por conta das denúncias. Antes dele, quase não se ouvia falar em Procurador-Geral da República. Depois que ele teve uma atuação aí fantástica, é que começamos a conhecer aí a atuação do Procurador-Geral da República. Por isso eu coloquei aqui a foto dele para você lembrar. Procurador-Geral da República é o membro e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Também vamos ter 4 membros do MPU, Ministério Público da União, assegurar a participação de cada Ministério Público componente aí do MPU. Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Um membro aí de cada, formando 4 membros do MPU. Vamos ter 3 membros do Ministério Público dos Estados. Coloquei aqui apenas a título de exemplo. Ministério Público do Piauí, Rio de Janeiro, Ceará. Mas os 26 estados da federação. Vou lá escolher 3 membros. São 4 do MPU, por quê? Porque o MPU compõe o Ministério Público do Trabalho, Distrito Federal e Territórios, Militar e Federal. Então é um membro de cada, 4 membros do MPU. E 3 membros do Ministério Público dos Estados. Vai ter também 2 juízes. Esses juízes serão, um vai ser indicado pelo STF e outro vai ser indicado pelo STJ. Então, 2 juízes vão fazer parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Um desses juízes vai ser indicado pelo STF e o outro vai ser indicado pelo STJ. Vou ter também 2 advogados, indicados por quem? Pelo Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB vai indicar esses 2 advogados. E por fim, fechando aí os 14 membros, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pelo Senado Federal e outro indicado pela Câmara dos Deputados. Então, beleza, não tem muita dificuldade aqui essa questão da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Presidente e membro, Procurador-Geral da República. 4 membros do Ministério Público da União. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes, um indicado pelo STF e o outro indicado pelo STJ. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB. E 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pelo Senado Federal e outro indicado pela Câmara dos Deputados. Guarde esse mapa mental aqui, porque ele é muito importante, bastante cobrado em prova. Então, só sintetizando aqui, cada órgão indica o membro que vai compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Senado Federal indica lá qual cidadão que ele quer. Olha, indica esse cidadão aqui. A Câmara indica outro cidadão. O Conselho Superior, Conselho Federal, aliás, da OAB, indica os 2 advogados. O STJ indica o juiz que ele quer que faça parte do CNMP. O STF também indica, e assim por diante. Essa escolha deve ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. O Senado Federal, mediante maioria absoluta, tem que aprovar essa escolha. E o presidente da República efetua a nomeação para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. 2 mais 2. Mandato de 2 anos, admitidas uma recondução. Outras regrinhas aqui. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos
na forma da lei. Esses membros aqui, ó, 4 do MPU e 3 do Ministério Público dos Estados. A gente está falando, os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelo executivo do Ministério Público na forma da lei. E o Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional. Uma das funções do Conselho é fiscalizar, né? Então vai ter esse corregedor nacional, que vai ser escolhido dentre os membros do Ministério Público que o integra, vedada a recondução. Aqui, vou até falar olhando para você diretamente. O corregedor nacional pode ser escolhido em votação secreta por qualquer dos 14 membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Certo ou errado? Errado. Pegadinha grande de prova. O corregedor nacional vai ser escolhido dentre os membros do Ministério Público que integram o Conselho Nacional. Então, por exemplo, um advogado não pode ser o corregedor nacional. Um juiz não pode ser o corregedor nacional. Um cidadão não pode ser o corregedor nacional. Agora, um membro do Ministério Público do Estado pode. Um membro do MPU pode também. Porque esse corregedor vai ser escolhido entre os membros do Ministério Público que o integra. E outra coisa importante é vedada a recondução. Não pode ser reconduzido. Vamos supor, a lei tem um mandato de 2 anos. Pronto, terminou o mandato, acabou. Não pode ser reconduzido. Eu fiz um mapa mental aqui para você entender. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Corregedor Nacional. Mandato de 2 anos, vedada a recondução. E eu até acrescento aqui outra pessoinha muito importante, que vai ser o seu chefe, né? Importantíssimo, aliás, que é o Procurador-Geral da República. Para ele é admitida a recondução. São várias reconduções. Então, cuidado nisso daí. Para ele é admitida a recondução. Aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Uma recondução é para quem também? O Procurador-Geral de Justiça. É apenas uma recondução para eles também. Já o Corregedor Nacional é mandato de 2 anos, vedada a recondução. Algumas competências aí do Corregedor Nacional. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativa aos membros do Ministério Público e seus serviços auxiliares, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e Correição Nacional, estão bem ligadas, né? Receber reclamações, denúncias, exercer, quase não saía. Misturou exercer com executar aí. É igual quando você está lendo lá na prova que leu a palavra pensando que é outra. Acontece demais. Exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e Correição Geral. E requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Para finalizar essa parte do Conselho Nacional, o presidente do Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, oficiará junto ao Conselho. Cuidado! O presidente do Conselho Federal da OAB não é membro do Conselho Nacional, não.
Ele apenas atuará, oficiará junto ao Conselho, mas ele não é membro. Cuidado com isso daí. E leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos agora resolver algumas questões para sintetizar o assunto que foi explicado hoje. Primeira questão, Ministério Público Santa Catarina, 2014. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 2 juízes indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Errado, né? Porque realmente são 2 juízes, mas é um indicado pelo STF e um indicado pelo STJ. E aqui fala que são os 2 indicados pelo STJ. Não. O STJ só indica um. O outro juiz é indicado pelo STF. 4 membros do Ministério Público dos Estados. Tá errado. Só você lembrar aqui, ó, do 3 e do El. Parece que está no espelho, né? Parece que tem um espelho aqui. Então, 3 membros do Ministério Público Estadual. E do MPU, Ministério Público da União, são 4 membros. Portanto, o Ministério Público dos Estados são apenas 3. Está errado o item B. C. 2 advogados indicados pelos conselhos estaduais da OAB, devendo a indicação ser ratificada pelo Conselho Federal. Está errado. Os 2 advogados serão indicados pelo Conselho Federal da OAB e não conselhos estaduais. O item D. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pelo Senado Federal. Aqui temos o mesmo erro do item A. Teremos sim 2 cidadãos, mas será um indicado pelo Senado Federal e um indicado pela Câmara dos Deputados. Aqui fala que vai ser indicado só pelo Senado Federal. Está errado. E o item E, 14 membros, certíssimo, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Certíssimo aí o item E, que é o nosso gabarito. Segunda questão. CESP-MPU 2015. Para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, cabe ao STF indicar um juiz. Mas para a efetivação do indicado como membro do referido Conselho, a indicação deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Certíssimo, questão fantástica. O STF vai indicar um juiz, o STJ vai indicar outro. Mas para que seja efetivada, para que ele seja nomeado pelo Presidente da República, a indicação deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Certíssimo. Foi esse mapa mental que eu fiz para vocês aqui, ó. Cada órgão indica o membro que vai compor o CNMP. A escolha deverá ser aprovada pela maioria do Senado Federal. O Presidente da República efetua a nomeação para um mandato de 2 anos admitida uma recondução. Então, tá certo aqui essa segunda questão. Terceira questão, Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, 2015. Relativamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, assinale a alternativa incorreta. O item incorreto. Dentre seus membros, 4 serão do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada um de suas carreiras. Certíssimo, né? 4 membros do MPU, que tem o Ministério Público do Trabalho, Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal. Então, vou assegurar a representação de cada um de suas carreiras. Como são 4, por isso que são 4 membros.
3 de seus membros serão do Ministério Público dos Estados. Certíssimo, é só lembrar da dicasinha, né, do espelho. 3 e estados. C. Fará parte de sua composição um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Está errado, né? Porque serão 2 advogados e não apenas um. Já temos aqui o nosso gabarito, mas vamos analisar os outros itens. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça indicarão, cada um juiz para dele fazerem parte. Certíssimo, item D. E o item E, dele farão parte 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara de Deputados e outro pelo Senado Federal. Certíssimo também o item E, confirmando o item C como nosso gabarito. Então, finalizamos aqui a nossa parte introdutória do Ministério Público na Constituição Federal. Importantíssimo para o entendimento da legislação específica do Ministério Público. Nossa próxima aula, simulada de 10 questões. Peço que você resolva o simulado antes. Na hora que você entrar aí na aula, você já baixa o material, aí resolve o simulado primeiro e depois que assiste a correção. Que é para realmente forçar o cérebro a lembrar. Tem assunto da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4, dessa aula de hoje aqui, da aula 5. Então, tente realmente lembrar, tente forçar o cérebro, porque na hora da prova você vai precisar disso. Apesar que o cérebro lembre da informação. Então, o simulado serve para você estar treinando o cérebro aí para lembrar dos assuntos. Beleza? Então, depois do simulado, iniciamos a legislação específica. Forte abraço a todos e bons estudos.